Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Fernanda Nassar e hoje o nosso vídeo é sobre métodos contraceptivos não hormonais. Inscreva-se no meu canal, dê o seu joinha, o seu like e acompanhe o vídeo. Para todos os pacientes que não desejam utilizar métodos contraceptivos com hormônio, nós temos várias outras opções que podem fazer com que você não corra o risco de engravidar e não tenha o uso do hormônio para que isso aconteça. Dentre elas, uma das mais simples aí, historicamente falando, a mais antiga, é a tabelinha e o coito interrompido. A tabelinha, então, ela é feita quando a paciente ela vai deixar de ter relação sexual no período que compreende desde o 11º dia após a menstruação até por volta do 17º dia após a menstruação. Por que esse período? Porque a gente sabe que no meio do ciclo é quando a mulher tem a sua ovulação. Então, num ciclo de 28 dias, a mulher vai ovular no 14º dia, 3 dias antes e 3 dias depois é o período que compreende um tempo de maior risco, onde a paciente corre o risco de engravidar. Então, a tabelinha é um período no qual a paciente precisa deixar de ter relação sexual ou então fazer uma proteção além daquela que seria o coito interrompido, para que ela não corra o risco de engravidar. Pensando nisso, tem aí a disponibilidade do preservativo. Preservativo hoje nós temos tanto o feminino quanto o masculino. Ele é muito bem-vindo no período que compreende esse período que a mulher teria que estar fazendo a tabelinha e que de repente ela quer ter relação sexual. Então ela pode sim utilizar o preservativo nesse período, ou para uma comodidade melhor, a mulher pode acabar utilizando o preservativo no mês inteiro e não correr nenhum tipo de risco relacionado a doenças sexualmente transmissíveis. Então a tabelinha é importante, o coito interrompido também é importante, que seria a ejaculação fora da vagina, isso protege bastante. Não são métodos que têm uma segurança muito grande. São métodos que, em termos de porcentagem, apresentam aí 70% de segurança. Mas quando eles são utilizados de forma a combinar um método com outro, a segurança vai aumentando. Então nós temos aí preservativo, coito interrompido, a tabelinha, que historicamente são os mais antigos, e recentemente nós temos a implementação aí do DIU de cobre, que é um método muito utilizado por pacientes atletas e que não querem usar hormônio, ou para pacientes que têm alguma contraindicação absoluta ao uso do hormônio, como por exemplo as pacientes que já tiveram câncer de mama, as pacientes que já tiveram episódios de trombose. Essas pacientes a gente sempre dá preferência para o uso do DIU, porque ele acaba sendo um método um pouco mais eficaz do que o preservativo, do que a tabelinha, do que o coito interrompido. Ele é um método que é utilizado a longo prazo, então a paciente ela pode ficar 10 anos com o DIU de cobre, mas ela não pode esquecer do acompanhamento periódico que precisa ser realizado. Em relação ao DIU de cobre, pacientes que optam por realizar essa inserção do DIU, elas precisam, antes da colocação do DIU, estar fazendo o acompanhamento com o seu ginecologista, precisam ter o Papa Nicolau em dia, precisam realizar o exame de ultrassom transvaginal para a gente entender qual é o tamanho do útero, saber se realmente o DIU cabe dentro do útero dessa paciente e aí sim a gente ter como fazer uma boa indicação do DIU de cobre. A gente normalmente coloca o DIU de cobre no consultório,
Eu, particularmente, gosto de fazer uma anestesia local no colo do útero para aliviar, para minimizar o desconforto da inserção do DIU, e a paciente, normalmente, ela fica bem mais confortável mesmo quando a gente consegue fazer essa anestesia no colo do útero. Após o procedimento, a paciente pode voltar para a vida normal. Eu costumo indicar para que ela utilize um comprimido que contém um analgésico, que contém até ação anti-inflamatória, para evitar esse desconforto, que dá um pouquinho após a colocação do DIU, mas dá para vida normal após a inserção. E aí a paciente vai ficar esses 10 anos com o DIU, vai ficar fazendo o acompanhamento anual ou, se necessário, até semestral, e vai ter uma eficácia muito importante. O DIU, ele pode sim sofrer um deslocamento, ele pode sair do lugar, e a paciente também corre o risco de repente ter uma gravidez não desejada. Por isso que nenhum desses métodos que a gente está conversando são 100% eficazes. Todos os métodos têm o seu risco, e por isso que a gente sempre orienta a paciente a tentar combinar o máximo de métodos para que ela corra o menos risco possível. Eu já vi paciente com DIU que ficou grávida, eu já vi paciente que fez tabelinha, ficou grávida, já vi paciente que trabalhava também com o método do coito interrompido, ficou grávida, preservativo também. Então, se a gente consegue orientar os nossos pacientes a combinar esses métodos contraceptivos, a gente acaba tendo uma eficácia muito maior, e a gravidez não desejada e não planejada, ela não corre o risco de acontecer. Espero que você tenha gostado desse vídeo, e se inscreva no meu canal, dê o seu joinha e acompanhe todos os próximos vídeos.